boa noite. Nós vamos estar começando então a aula, né? Eu vou estar comentando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Vou falar um pouquinho do trabalho individual e também vou falar um pouquinho do trabalho em grupo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele na tela, não tenho certeza se eu vou conseguir, mas... Eu vou falar sem estar colocando, então não vou saber colocar. Vou falar um pouquinho da atividade individual. Então, o que que acontece com a atividade individual? É, Acontece com a atividade individual. Atividade individual, ela tem duas perguntas que o aluno vai ter que estar respondendo, né? Então, eu faço um pequeno preâmbulo falando o que que é o abono de permanência, né? E aí eu peço para escrever um breve artigo, mas assim, um trechinho pequeno, não precisa se preocupar em fazer um artigo acadêmico, nada disso. Bastava explicar para mim o que é abono de permanência, qual é o seu valor, certo? E explicar para mim, Ok. em relação ao abono de permanência, se ele traz alguma vantagem para o RPPS. Então, seriam três pontos principais aí para o aluno estar comentando, fazendo um breve artigo, fazendo uma pequena explanação. Depois nós temos aqui dois estudos de caso, dois casos práticos, né, por se falar, né? Nós temos o caso da Ana Laura, que ela é uma servidora que ingressou no Banco Central do Brasil, no Bacen, em 1º de julho de 1990, mas ela fez um concurso para a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em 2003, e foi devidamente aprovada e nomeada. Então, a Ana Laura ela saiu do seu cargo no Bacen no dia 5 de janeiro de 2004 e ingressou, tomou posse, né, na Anatel no dia 6 de janeiro de 2004. Então, só para lembrar que não houve um intervalo, né? Então, ela não teve uma quebra do serviço público. Por quê? Ela saiu, ela deixou o cargo no dia 5 e assumiu o novo cargo no dia 6. Então, tranquilo. Sim, Aí, atualmente, a Ana Lauda ela tem 60 anos de idade e recebe R$ 13.807,57 de remuneração, sobre as quais ela tem incidência de 14% de previdência. Lembrando que ela é uma servidora pública federal, tanto no Bacen como na Anatel, servidora pública federal. Ana Laura tem o direito ao abono de permanência? Então, estou perguntando. Aí o aluno vai dizer sim, tem, ou não, não tem. Caso o aluno fale que ela tem direito, eu quero saber qual é o valor desse abono. Simples. E o segundo caso é o do Roberto Carlos. Ele é um servidor da FUNASA, ele ingressou no dia 15 de agosto de 2012, a remuneração dele é R$ 15.000, sendo que desses valores, R$ 200 eram de auxílio transporte e 800 de auxílio alimentação. Atualmente, Roberto Carlos está com 70 anos de idade e tem a incidência de 14% de previdência sobre a sua remuneração. Aí a pergunta, né? Ele tem direito ao abono de permanência? Em caso positivo, qual é o valor do abono? Aí eu só faço um pequeno adendo, né? Já teve algumas pessoas que responderam, já fizeram a resposta aí no caso da atividade individual, e teve um aluno, uma aluna, não lembro agora, né, quem foi, que disse que até a promulgação da emenda constitucional 103 teria direito, tal, não sei o que lá. Tem que tomar cuidado o seguinte, a emenda constitucional, ela não revoga o abono de permanência. Ela diz que o abono de permanência será mantido e que será regulamentado a partir né, no caso, uma lei ordinária e tal. E ela diz assim que o abono de permanência ele devolverá, no caso, ao funcionário até o máximo o valor da contribuição que esse servidor faça para o regime próprio. Então, antes da emenda constitucional, era exatamente o valor da contribuição previdenciária para o regime próprio.
A partir da emenda constitucional 103, ela diz que é até o valor da contribuição previdenciária. Mas isso depende de lei ordinária para regulamentação. Tá? Mas não tirou abono, não disse que estava proibido, nem nada disso. A única coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, para ter o direito ao abono, você tem que ter direito a alguma modalidade de aposentadoria, só não pode ser aposentadoria por idade, idade não é ponto aí do abono de permanência, e nem aposentadoria por invalidez. Sim. Tá? Então, é só isso. Mas, via de regra, é isso aí. Simples. Não é? É, meio que assim, tipo, a realidade assim do meu RPPS quando a gente vai atender os segurados, né? Para tirar dúvida, fazer simulação de aposentadoria, e eles querem saber se tem direito ao abono, né? Sim. Então, acho que é quem tá no RPPS, assim, eu não vi nada complexo, não. Eu achei que está até bem tranquilo, né? Sim, tá. E a Samanta, a Juliana entraram aí no decorrer da explicação. Não sei se vocês acharam difícil, estão achando complicado fazer. Oi, professor. Bem? Não achei complicado, não. Eu precisei dar uma pesquisadinha a mais, né? Eu já tinha ouvido falar a respeito, mas fui atrás de mais informação. E aí não tem, assim, muito segredo, né? É só prestar atenção nos detalhezinhos a respeito de quanto tempo no cargo, quanto tempo, tempo mínimo da contribuição, para ver se tem direito, alguns detalhes, né? Isso. Para ver se tem direito ou não, mas aí, prestando bastante atenção, a gente consegue elaborar o trabalho e responder os dois exemplos lá. Eu peguei os dois exemplos, servidores públicos federais, porque é fácil de pesquisar, né? Porque aí a Sim, forma do serviço público federal já está valendo, né? Desde a emenda constitucional já está valendo, então não tem grandes problemas do aluno poder estar verificando isso, né? Então sim. está bem mais tranquilo, tá? Então esse é o trabalho individual, tem nada demais, é fazer um pequeno texto, enviar para mim poder fazer a avaliação. E lembrando vocês, uma coisa muito importante é o seguinte: o trabalho individual ele tem que ser entregue porque ele tem um peso muito grande na composição da nota de vocês. Tá? Então, o que acontece? O aluno tem que lembrar assim: vai ter prova no sábado. Tá, beleza, vai ter prova no sábado. A prova vale no máximo 60% da nota final. Então, é até 6 pontos. Tá? Só que, se eu não me engano, é 6 pontos, né? Aí nós temos que lembrar: o trabalho individual e o trabalho em equipe, eles têm um peso legal aí para poder complementar essa nota, né? Para vocês poderem, então, serem promovidos. Então, não deixem de fazer, porque é um trabalho simples. Não é um trabalho difícil, elaborado, né? E eu também estiquei os prazos, né? Pediram para a gente estar dilatando um pouco os prazos, então eu falei assim, eu vou deixar, tudo pode ser entregue para mim até o dia 20. Aí eu estou deixando em aberto os fóruns, quem ainda não respondeu, aproveita para responder, trabalho individual, trabalho em equipe, tudo. Aí o pessoal fala, mas dia 20 é o dia da prova. Então, é um sábado. Terminou a prova, termina de fazer os trabalhos, termina de responder o que precisa, né? E tem o domingo também, por quê? Eu não vou olhar essas respostas no final de semana. Eu vou estar olhando segunda-feira. Então, o aluno tem a chance de estar fazendo no sábado e também no domingo. Na verdade, ele tem até o dia 21. Tá? Então, aproveitem esse final de semana, que vocês já têm aí vamos dizer assim, a obrigação de estar fazendo a avaliação no sábado. Então, já pega o sábado para terminar o que tiver que fazer e o domingo para complementar algumas coisas. Professor, eu Fala. já não sei se deu certo, mas toda vida que eu olhava, eu achava que tinha um negócio para melhorar. Eu disse, não, já estou misturando as bolas, eu vou mandar logo, porque o dele foi mais fácil de fazer, o do rapaz. O dela eu me compliquei mais. Mas mandei, já fiz, já mandei. Não sei se deu certo. Eu avaliei, viu? Foi, eu vou olhar. Vou lá olhar.
Vou lá. Vai ganhar, Eu vai já ganhar. tinha feito, aí toda vida que eu olhava, eu dizia, mas eu acho que isso está errado. Isso está errado. Aí depois eu disse, rapaz, eu vou logo mandar isso, porque senão eu vou endoidar. E mandei logo. Vou Tranquilo, avaliar. não tem problema nenhum. Vou lá olhar a nota. Tá bom, E o de ontem eu também já tinha já mandei. Já perfeito. deu certo. Vou olhar também a nota. Tá bom, então. Tá certo? Perfeito, então. Então é isso. É só para lembrar vocês, assim, tanto o trabalho individual quanto o trabalho em equipe, façam, não deixem de fazer. E a mesma coisa são os fóruns, né? Os fóruns, eu não acho que esteja tão complicado estar respondendo. E aí você vai conseguir ter uma nota maior. Por quê? É uma, vamos dizer assim, é uma segurança para vocês, caso vocês não tirem uma nota boa na prova. Eu espero que todo mundo tire a nota máxima, né? Porque a prova está simples, né? Então, deixa eu comentar um pouquinho da prova. Vocês fizeram as aulas, ou estão fazendo as aulas, né? Lá no AVA, né? Então, vocês têm lá, né? As etapas, né? 1, 2, 3 e 4. São os 4 módulos que compõem o nosso curso. E cada módulo, ele tem, no finalzinho dele, ele tem aquelas atividades por exemplo, vamos pegar aqui no módulo 2, né? Nós temos aqui a autoavaliação. Então, o que é a autoavaliação? Você tem um questionário, né? Você vai lá e tem uma pergunta, né? E tem 4 alternativas para você responder. Não é assim? Então, o que acontece? A nossa prova, ela está assim também. Ela é uma prova com questões, ela versa sobre teoria. Então, assim, professor, vai cair cálculo, vai cair alguma coisa mais complexa? Não, não vai. Os cálculos eu deixei para as atividades, porque daí daria para vocês poderem estar conversando entre vocês, né? Então, não se preocupem que não tem cálculo, é só teoria. Então, você tendo material disponível, né? Que nem a gente fala assim, deixa o material, quem pôde estar imprimindo o material ao longo do curso, né? Deixa, vamos dizer assim, né? Bonitinho, separadinho. Se não, você está com o computador aí, vai consultando o que você precisa e vai respondendo tudo, né? A Juliana está comentando aqui no chat, beleza, tranquilo. Então, assim, respondo com bastante calma, com bastante atenção, sem preocupação, por quê? Não tem cálculo. Tem nada assim complexo, não tem estudo de caso. Vai ter cair um estudo de caso? Não, não vai. Isso aí eu deixei só para atividade. Feito? Então, é bem tranquilo. E vou falar um Carlinha, pouco. Oi, licença, professor. pode falar. Carlinha, a virose me pegou e pegou meu filho de 7 anos, por isso que eu fiz todas as atividades. Era doente em casa, sem poder ir trabalhar. Aí fiz as atividades logo. Aí fiz as atividades. Não é nada de disciplinada, viu? Foi a virose. Mas Aproveitou. mesmo doente você fez. Aproveitou e fez todas as atividades. Isso é bom. Foi a sorte. Que bom. Olha, falando um pouquinho então da atividade em grupo, né? A atividade em grupo também, ela tá bem tranquila, porque eu não pedi nenhum cálculo. O pessoal às vezes fica assustado achando que tem um monte de cálculo, né? Na verdade, não. O que acontece aqui, ó? Eu falei com base nos 4 módulos, né? Eu quero que vocês expliquem para mim, expliquem o que é cálculo atuarial para um RPPS. Então, o que é o cálculo atuarial? Quem são os responsáveis pela definição das hipóteses atuariais? E quem é o responsável pelo cálculo? Tá? Então, na verdade, são 3 questionamentos aí que você vai estar explicando para mim. Explique para mim o que é equilíbrio financeiro e o que é equilíbrio atuarial. Tem diferença, certo? E quando eu gravei as aulas, eu procurei enfatizar bem isso. O que era equilíbrio financeiro, o que era equilíbrio atuarial. Então, explica para mim o que é. E analise o comparativo do resultado atuarial abaixo. Então, o terceiro item é esse aqui.
Eu já montei o quadro, está lá, né? 2019, 2020 e 2021. Perfeito. O Instituto de Previdência de Caminho Feliz. Então, aí, em 2019, ele tem um resultado atuarial positivo, 2020 ele tem um resultado negativo, 2021 ele tem um resultado negativo. Aí eu faço um quadrinho embaixo dizendo assim, olha, situação do resultado atuarial, como calcular? Então, eu pego o número 1, que é o ativo real líquido, menos o A. O que é o A? Benefícios concedidos. Esse resultado, ele vai ser ou déficit ou superávit. Quando é que é déficit? Quando as receitas forem menores do que as despesas no curto prazo. Então, vai dar negativo, é déficit. E quando é superávit? Quando a receita for maior do que a despesa no curto prazo. Tá? Então, positivo superávit, negativo déficit. Como é que calcula? O número 1, resultado do número 1 lá, o valor do número 1, menos a letrinha A. Tá? O segundo cálculo, déficit atuarial ou superávit atuarial. Então, primeiro é financeiro, segundo é atuarial. De novo, o número 1 menos o número 3. O número 3 são as provisões matemáticas. É o A mais o B. É o totalzão, né? De todas as provisões. Então, isso está falando do superávit ou déficit atuarial. Quando que é superávit? Se o resultado for positivo. Quando que é déficit? Se o resultado for negativo. Tá? Então, tranquilo. Não tem muito segredo aqui. Aí eu quero que vocês respondam para mim. Calculei, beleza. Em 2019, o RPPS obteve déficit ou superávit financeiro. Financeiro, que é o primeiro cálculo, um menos A. Aí você vai responder para mim, ele teve déficit ou ele teve superávit. Qual o valor? Aí você vai dizer o valor para mim. De novo, em 2019, né, a letra B, eu quero saber se teve déficit ou superávit atuarial. Não é o mesmo do primeiro, hein? A letra A é financeira, a letra B é atuarial. E eu quero saber qual é o valor. Aí, a letra C, eu quero que vocês expliquem quais são as formas de equacionamento de um déficit atuarial. Não é fácil? E aí? Sim, tranquilo. É tranquilo. Os cálculos não são difíceis, porque eu já deixei lá a fórmula de como calcular, e aí você vai verificar se é superávit ou se é déficit. E vai explicar para mim no final quais são as formas de equacionamento do déficit atuarial. Acabou, é isso. Não precisa se preocupar mais com nada. Aí está feito aí, então, tudo o que precisa. Agora, preciso perguntar para vocês estão com dúvida em alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês querem que eu comente, que eu explique, que eu fale? Samanta, Carla, Juliana, só estão vocês três, né? A classe é grande, eu estava olhando, são 6 alunos só, metade da sala está aqui, né? Estão faltando 3. Estou olhando minhas notas, que o senhor foi dizer que tinha avaliado, eu vim olhar. Mas não está avaliado? Eu olhei a de ontem, estou olhando a de hoje agora. Tá. Mas eu avaliei tudo que estava precisando ser avaliado, eu já avaliei. E aí, Samanta, Juliana, querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Nadinha? O meu tá de boa, tá tranquilo. A Samanta. Ninguém quer perguntar mais nada? Tá todo mundo de boa? Foi o professor de mamãe. Quê? Ó, o professor de mamãe. Todo mundo entendeu como é que vai funcionar a prova no sábado, então? A prova de vocês, se eu não estiver enganado, é das 10h30 ao meio-dia. Vou até dar uma olhadinha aqui só para confirmar. Isso, 10h30 ao meio-dia. Tá? Então, só para a gente poder deixar claro, né? Então, sábado das 10h30 ao meio-dia.
Quem está fazendo a aula também de governança vai estar fazendo prova das 8h30. É isso? Das 8 às 10h30? Das 8 até, acho que é das 8 às 10h30, das 8h30, alguma coisa assim. Terminou uma prova, vai ter um fôlego de meia hora e depois já começa a outra prova, que é de ciências atuariais. Quem está fazendo só ciências atuariais, então 10h30 é a prova. Tá bom? É das 10h30 ao meio-dia. Então, é 1h30 de prova, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Acho que é isso mesmo, das 8h30 às 10 de manhã, aí meia hora, 10h30, meio-dia, que é a turma das ciências atuariais. Aí terminou, assim que tiver tudo em ordem, eu já publico as notas, né, na segunda-feira, já com tudo que vocês mandarem para mim, e aí vocês já ficam sabendo o que aconteceu no final das contas, né? E, com certeza todo mundo vai estar aprovado, feliz, contente, espero que tenha aproveitado bem o curso aí, tenha conseguido tirar algumas dúvidas, aprender algumas coisas aí, e seguir em frente, né? Acho que tem mais disciplinas para vocês, não é? Não, eu acho que da gente são as últimas São as disciplinas. últimas? Então, Então, é, tá vendo? as minhas são, eu não sei a das meninas. A minha, Última semana agora. Legal. Então tá terminando. Que bom. Gente, é o que eu preciso saber. Tem mais alguma coisa que vocês querem perguntar para mim? Tem alguma dúvida que eu posso estar ajudando? A Samantha falou que está com problemas no microfone, entendi. não, por mim está tudo tranquilo, professor, está de boa. Para mim também, por enquanto, não tem nada, nenhuma dúvida assim que eu me recorde agora, só agradecer mesmo. Acho que foi muito gostoso, gostei bastante do conteúdo, né, que você passou aí pra gente, pelo compartilhamento de experiências e tudo. Só agradecer. Que legal. Verdade. Então, assim, só para a gente arrematar, para fechar, então, essa nossa roda de encerramento, né? Lembrando, até domingo, né? Ou até segunda-feira, porque de repente o pessoal, não sei, né? O pessoal é tudo meio. Tem um horário meio maluco, assim, de repente pega de madrugada para fazer as coisas, fala, não dá para me fazer durante o dia, eu faço de madrugada. Tranquilo. Eu vou estar mexendo nas notas na segunda-feira, lá pelas umas 10, 10h30 da manhã, que eu vou estar tendo um tempinho para mexer com as notas. Então, é mais ou menos na segunda-feira. Então, é mais ou menos nesse horário. Então, vocês vão ter sábado depois da prova, né, a tarde toda, a noite e tal, e domingo, para poder fechar tudo que precisa aí, em termos de dos fóruns, em termos de atividade, assim por diante. Tá bom? Para vocês poderem ter uma boa nota e fechar, então, os módulos aí, tanto governança como ciências atuariais, de uma forma bem tranquila, com uma nota bacana, tá? E no sábado, é que nem eu falei, a prova é tranquila, é só estar fazendo com bastante atenção que não vai ter nenhum problema. Só não deixem de entregar atividade individual e atividade em grupo, que nem eu disse, né? Elas têm um peso significativo na nota final. Então, por isso que é bom estar entregando para não ter problema depois. Perfeito? Perfeito. Ai, filho. Então, tá bom. Gente, se não tem mais nada, então eu vou encerrar, porque não tem mais assim, não tem dúvida, não tem mais explicações para fazer. Falei da atividade individual, falei da atividade em grupo, falei da avaliação. Então é isso aí, Tá bom. tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professor. Obrigada aí, meninas. Obrigada também, meninas. Obrigado, professor, pelo conteúdo, Isso, pelos casos práticos. O conteúdo foi ótimo, de atuária que bom. foi ótimo. Adorei. Boa noite. João Tá está bom. mandando boa noite, meninas, para vocês e para o professor. Dá boa noite, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tá bom, então. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e boa prova no sábado. E se Deus quiser, todo mundo promovido aí. Tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Fiquem Professor, com boa Deus. noite. Tchau, tchau.